De uma forma alegre, como sempre, a gente convida vocês para meditar numa porção da Palavra de Deus, palavra poderosa, capaz e digna de salvar todos os que creem e obedecem. Palavra de Deus que veio ao mundo através do Filho de Deus, se fez carne em Cristo e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Hoje se encontra registrado na Bíblia Sagrada. Quem quiser ter a palavra de Deus em sua casa, com o intuito de ler, crer e obedecer, e pedir a Deus sabedoria para entender, só é ter a Bíblia em sua casa, ler e se esforçar, pedir ajuda a Deus para obedecer e ser salvo, como assim Cristo falou. Verdade é. Meus irmãos, vamos ler essa porção da palavra de Deus que está escrito e registrado no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Mateus. Mateus capítulo 25, do versículo 31 até ao versículo 46. Mas vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, como sempre a gente te pede, Senhor, permanece conosco, nós que estamos lendo e meditando a sua palavra, e todos aqueles que através desse canal de comunicação, ouvindo e meditando, estão conosco também. Abençoa todos nós, Pai. Pai Santo que estás no céu, nos dai sabedoria através do seu Santo Espírito, e que sua palavra, poderosa como é, a gente entenda, creia e obedeça ao Senhor, ó Deus, para que assim a gente seja salvo no seu Filho amado. E a gente agradece porque o Senhor nos deu Jesus Cristo, seu Filho querido, para vir ao mundo com a sua palavra e nos ensinar o caminho do céu, que são os ensinamentos de sua santa e digníssima palavra, fiel e verdadeira. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz por nós. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos. Obrigado pela sabedoria que o Senhor nos concede através do seu Santo Espírito. Muitíssimo obrigado, Pai. Glória a Ti, ó Deus. Nós tudo te pedimos, tudo nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor nos constituiu. Obrigado, Pai Santo. Amém. Mais uma vez, irmãos, a gente convida a leitura da palavra de Deus com a meditação no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Mateus. Mateus capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 46. Diz assim a palavra de Deus, título da leitura: O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Os dois, a vida eterna para os que creem e obedecem, e o castigo eterno para os que desobedecem à palavra de Deus. Diz assim o Senhor Jesus, e registrado está: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele, o Senhor Jesus, apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Nessas alturas, Jesus vem já com o título Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sentado em sua glória, ele vai fazer isso, separar das nações, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes ou os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me,
Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade, vos digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de beber. Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estava nu, não me vestistes. E estando enfermo, nunca fostes me ver, me visitar. Na prisão, não me visitastes também. Então eles, os cabritos, que não representam o povo de Deus, lhes responderão ao Senhor Jesus: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes meus pequeninos deixaste de fazer a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado seja Deus, palavra de Deus, como sempre a gente costuma dizer, a verdade é poderosa para salvar todos os que creem e obedecem. Mas também aqui deixa claro os dois lados. A vida é eterna, com gozo e paz, para aqueles que amaram a Deus, aqueles que amaram ao próximo como a ti mesmo, serviram a Jesus Cristo. A esses aí ressuscitarão para a glória. Mas aqueles que deixaram de servir a Jesus e desobedientes à palavra, obtiveram a morte física na desobediência da palavra, obedecendo às concupiscências mundiais, ao pecado, afastados de Deus. Esses aí, se obtiverem a morte física fora dos planos de Deus, serão ressuscitados para o castigo eterno. E Jesus faz uma comparação do rebanho de ovelhas, que é o povo dele, e o rebanho de bodes ou cabritos, que é o povo que não faz parte do povo dele. As ovelhas fizeram o bem, renunciaram ao mundo pecaminoso e fizeram, por amor a Jesus, tudo o que ele mandou. Deu de comer a quem tinha fome, deu de beber a quem tinha sede, fez caridade, visitou enfermos, presos, né? Já os cabritos, que não representam o povo de Deus, fez tudo o contrário, desprezaram sempre Jesus. E Jesus sempre disse: aquele que me confessar aqui na terra diante dos homens, eu confessarei ele diante de meu Pai. Mas aquele que me desobedecer e que me negar aqui na terra, eu negarei diante de meu Pai. E aqui está a realidade, ele contando sobre os dois rebanhos. O povo dele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, ocupar o lugar que está preparado, o bom lugar que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. As ovelhas é o povo que, por amor a Jesus, deixaram as concupiscências carnais e passaram a obedecer a ele, amando ao próximo, servindo ao próximo e fazendo caridade por amor a Deus.
E esse povo fizeram de uma forma tão oculta, que lá quando Jesus diz, vinde benditos de meu Pai, ocupar o lugar que está preparado para vós. E diz, porque eu tive nu e vocês me vestiram, tive fome e vocês me deram de comer, sede e vocês me deram de beber. Esse povo fizeram com uma espontaneidade tão grande, por amor a Deus, que não fizeram nem para aparecer aos homens que eles vão dizer ao mestre. Mas Senhor, quando foi que te vimos tão carente desse jeito e te servimos? Ele diz, todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, aos pobres carentes, foi a mim que fizeram. Também os cabritos que desobedeceram a Jesus, que não tiveram amor ao próximo, eles viveram tão embelezados com as coisas desse mundo, com as coisas, eles só queriam as coisas para ele, benefícios próprios, tinham riquezas, mas não serviram a seu próximo, tinham com que fazer caridade, mas não fizeram, e Jesus vai dizer a ele, afastai-vos de mim, maldito, sai de minha presença, vai ocupar o lugar que está preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive no presídio e vocês não me visitaram, tive nos hospitais e vocês enfermos e vocês não me visitaram. Aí os cabritos vão dizer, Senhor, quando foi que te vimos tão carentes e não te assistimos? Ele diz, todas as vezes que vocês deixaram de fazer o bem aos meus pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Então, meus amados irmãos, aí está claro, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o amor, é servir, é compartilhar do jeito que ele amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Meus irmãos, quando ele passa de frente àquele templo, lá em Jerusalém, ele diz, eu derrubarei esse templo em 3 dias e em 3 dias eu reconstituo, eu levantarei de novo. E aqueles homens lá, com aqueles sacerdotes, com aquela sociedade da época, disseram, ele está louco, nossos pais passaram mais de 40 anos para fazer esse templo, ele diz que derruba em 3 dias e em 3 dias reconstrói de novo. Só que Jesus não estava falando derrubar o templo na destruição, mas tirar de vigor. Jesus quis dizer para eles que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas em 3 dias eu derrubo e em 3 dias eu reconstituo. Era durante o espaço da morte e ressurreição. Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou, está vivo, e aquele templo foi derribado de uma forma tirada de vigor, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Naquela época, aquele templo servia apenas como uma simbologia, como que fazia sombra para o templo de hoje, o templo de Deus, que é o povo de Deus transformados, lavados e remidos no sangue de Cristo, os obedientes à palavra de Deus. Porque vocês vejam bem como Deus não habita em templo feito por mãos. Jesus aqui fala a necessidade que o templo teve. E os que são de Deus serviram a Ele nesse templo de hoje da nova aliança. O ser humano vivo, lavado e remido no sangue de Cristo. E o que é que Ele vai cobrar? Tijolo, telha, para o templo 4 paredes, que Deus não habita nesse templo feito por mãos humanas? Será que ele vai dizer assim? O texto não falou de forma nenhuma que ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai com as ovelhas, porque no meu templo precisou de tijolos e vocês compraram os tijolos, comprou telha, comprou cimento, cerâmica, mármore, comprou ar-condicionado para o meu templo. Não é esse templo. Não é esse templo que muitos estão investindo demais nesse templo e esquecendo do verdadeiro templo, que é o povo de Deus que vive passando carência, passando fome. E muitos tiram dinheiro para dar um dízimo lá na igreja, para comprar tijolo, para comprar telha, para aquele templo morto,
feito de 4 paredes, que Deus não habita naquele tempo. Antigamente, na antiga aliança, estavam certos, até o salmista dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali representava, simbolizava o templo que haveria de vir depois da morte e ressurreição de Cristo, que somos nós hoje, povo de Deus transformado, que é casa de Deus, a habitação de Deus em Espírito, templo do Espírito Santo, é o povo lavado e remido no sangue de Cristo, mortos para a velha criatura, vivificados com Cristo, servindo a Deus em Espírito e em verdade. Mas Jesus vai cobrar o quê? O que esse templo hoje precisa, o que o povo dele carente precisa. Aqueles que estão passando fome, o povo de Deus sente o amor de Deus em primeiro plano e o amor ao próximo, e dá alimento a quem tem fome. Sente, alguém passa na sua porta, pede um copo de água fria, você dá com alegria. Aí faz parte do templo de hoje. Jesus disse: eu tive nu, não tinha nem roupa para me vestir, mas vocês me vestiram. Mas isso é com as ovelhas. Quer dizer, quando você dá uma roupa, não dê roupa velha, usada não, se você tiver condições. Dê uma roupinha boa, porque é a Jesus que você está fazendo. Desde que você não faça para aparecer aos homens, mas faça para Deus, dê tudo de primeira qualidade. Como antigamente aquela simbologia, as primícias, era tudo de primeira qualidade, que simbolizava o Cristo que haveria de vir. Ninguém oferecia um animal com defeito para ser sacrificado, porque representava a perfeição de Cristo. O sacerdote era autorizado por Deus para não receber, e o povo de Deus era orientado a não doar nenhum animal com defeito, com alejo. Não dava, só dava animal perfeito, as primícias, porque representava o Cristo que haveria de vir, a perfeição que era Cristo. Então hoje, quando você der algo ao seu irmão, não dê para aparecer aos homens, dê coisa de primeira qualidade. O que você usa, você pode dar ao seu irmão com amor. Aquilo que você não usa para você, que acha que já está velho, não dê a seu irmão também não. É amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Ora, se você acha algo bom para você, ore para aquilo que você quer de bom para você, para o seu irmão também Deus abençoar. Se você gosta de possuir uma roupinha, uma camisa nova, tiver condições de dar uma camisa nova para o seu irmão, dê de primeira qualidade, com amor, não para aparecer aos homens, mas para Deus, porque é isso que Jesus vai cobrar as ovelhas ao povo dele. Vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Vai cobrar o amor que ele deixou, orientou. Dê de comer a quem tem fome, água a quem tem sede, dê de vestir a quem está nu, e ele vai dizer: vindes benditos de meu Pai com as ovelhas dele. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Nu eu estive, mas vocês me vestiram, né? Eu tive carente e vocês me acudiram. Mas, Senhor, quando foi que fizemos tantas coisas boas pelo Senhor? Todas as vezes que eu precisei de algo e vocês fizeram os meus pequeninos na terra, foi para mim que vocês fizeram. Então venham ocupar o lugar bom que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas para as ovelhas que negaram Cristo aqui na terra, por isso que ele diz: quem me negar na terra, eu negarei diante de meu Pai. Ele vai negar também. E vai dizer aos cabritos, que representam o povo, que não representa o povo de Deus, que são o povo não salvos em Cristo, que não deram ouvidos à palavra, que não obedeceram. E ele vai dizer: afastem-se de mim, malditos, e vão ocupar o lugar que para vocês está preparado juntamente com o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deste de beber, tive carência e vocês nunca me acudiram, faltou amor de vocês por mim. Quando foi, mestre, que a gente deixou de fazer tudo isso, quando o Senhor teve carente lá na terra? Aí Jesus vai dizer: sim, todas as vezes que vocês deixaram de fazer os benefícios aos carentes da terra,
Aos pequeninos foi a mim que vocês deixaram de fazer. Então, meus irmãos, fiquem cientes. Templo 4 paredes. Jesus não habita em templo 4 paredes. A habitação de Deus em espírito hoje é o povo de Deus. Por isso que a igreja primitiva, a Bíblia narra que lá não havia necessitados, porque aqueles que tinham condições ajudavam os que não tinham. E devido a esse amor existir, a ajuda dos que tinham condições, e eles não ajudavam na marra, nem por obrigação, não. Eles ajudavam por amor a Deus. Eles sentiam alegria de ajudar uns aos outros, e não haviam necessitados entre eles. Então, desse mesmo jeito, hoje é para ser. A igreja de Deus não é aquele templo 4 paredes, que às vezes você deixa de fazer uma caridade a um pobre, a um pequenino do Senhor que está passando fome, e vai dar um dízimo a um líder religioso para ele fazer reforma naquele templo, comprar cerâmica, comprar ar-condicionado. Jesus não vai cobrar isso aí não. Vai não. Na Bíblia não está registrado, então pronto. Jesus não vai dizer: oh, lá no meu tempo faltou ar-condicionado, vocês contribuíram. Não, não. O templo hoje que Deus habita, casa de Deus, templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito, é o povo de Deus, lavados e remidos no sangue de Cristo. E esse povo, estando com necessidade, por amor a Deus e por amor ao teu próximo, dê de comer a quem tem fome, dê alimento bom, não dê sobra não, resto não, dê roupas boas se você puder, de acordo com suas possibilidades. Agora, não tire também para fazer faltar você e a sua família, não. Porque quando Deus dá e abençoa com muito. Dá para você e dá para você ajudar também a quem precisa, como a própria Bíblia diz. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com suas mãos dignamente, abençoadas, para que você tenha com que se manter e ajudar os carentes. Por amor a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, obedecendo o mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Fazer de coração, por amor, isto vai ser bom, porque isso aí é o que ele vai dizer no dia da vinda dele. Vinde, benditos de meu Pai, aos que obedeceram, e vai dizer aos que desobedeceram: afastai-vos de mim, malditos. Mas bem-aventurados você, que tem ouvidos para ouvir, e que tem um coração transformado por Deus, e que também não mede distância para ajudar os pequeninos do Senhor aqui na terra. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Lembrar que tem muitos líderes de religiosos aí à frente, usurpando e querendo ser o dono de tudo. Mas o dono de tudo é o nosso Pai que está no céu. E o povo de Deus são os pequeninos, é o pequeno rebanho do Senhor Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo, é o segundo mandamento. E o primeiro é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ame seu pai, sua mãe, sua irmã, ame a você mesmo. Mas quando se referir ao amor a Deus sobre todas as coisas, renuncie tudo e ame a Deus sobre tudo. E por amor a Deus, faça tudo de bom aqui na terra, porque nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pelo dom de Deus gratuito em Cristo Jesus através da fé, para que ninguém se vanglorie. Mas as boas obras Deus preparou para que os salvos andem praticando essas boas obras feitas pelo Pai. Você é filho de Deus? Pratiquem as boas obras, porque você é salvo pela graça para praticar as boas obras. E não é salvo pelas obras, mas é salvo pela misericórdia e pela graça de Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos, em nome de Jesus, a mim e a todos vocês, hoje e sempre, até a vinda de Cristo, e depois sequenciar para a glória, amando a Deus sobre todas as coisas, e nossos irmãos aqui como a nós mesmos, ao nosso próximo.